A paz do Senhor seja aí sobre a sua vida. Vamos começar esse momento orando. Não sei se você está iniciando o seu dia, mas nós vamos pedir a Deus por um dia muito abençoado, muito produtivo e cheio do direcionamento do Senhor. Oremos. Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te louvamos porque o Senhor Deus tem nos guardado, nos protegido, nos guiado. O Senhor tem ouvido nossas orações. Pai, e pessoas que estão aqui que têm clamado, que têm tido uma vida de oração, que têm buscado ao Senhor, mas que ainda não têm tido respostas, Pai. Em nome de Jesus, que elas possam compreender que o Senhor é um Deus que age no silêncio. O Senhor é um Deus que age nos bastidores. As orações delas estão movendo o céu, sim, e no tempo certo o Senhor vai manifestar no mundo material aquilo que elas têm necessidade, porque no mundo espiritual já começou a acontecer. Senhor, que o Senhor Deus venha nos falar de forma poderosa e nos animar, nos encorajar a ter uma vida de oração, uma vida firme, Pai, porque o Senhor é fiel. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Que haja hoje salvação em Jesus, que haja libertação de vidas, que o Senhor Deus esteja libertando cativeiros aqui, Pai, abençoando vidas, Senhor Deus, no emocional, na alma, vai abençoando, livrando de todo mal. Fala-nos hoje, Pai, através do Teu Santo Espírito. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, Jeremias 33 é uma palavra bem conhecida, não sei se você conhece, diz assim, ó: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aqui foi a palavra de Deus que veio a Jeremias pela segunda vez, quando Jeremias ele ainda estava preso no pátio da guarda. Foi um período bem difícil, foi um período em que a nação de Israel ela tinha sido devastada e ela precisava de restauração. Mas a palavra de Deus vem a Jeremias e fala com Jeremias, ó: clama a mim e eu te responderei. E direi a você coisas grandiosas, coisas que você não sabe, coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E aí lá no 6 ele diz: trarei restauração e cura para ela, ou seja, está se referindo à nação. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Deus, ele está chamando, falando através do profeta Jeremias, que era para ele orar, mas quando Deus fala para o profeta, é para o povo também, para o profeta dirigir a palavra ao povo. Então, que ele iria orar, ele teria resposta, mas Deus, ele ia transformar também toda aquela situação de desgraça, de vergonha do povo do Senhor. Haveria restauração para o povo de Deus, mas antes era preciso orar, era preciso buscar ao Senhor, não é? Deus, ele queria ver um quebrantamento por parte do povo. E o que eu quero refletir com você? O perigo de quando a gente não tem uma vida de oração, sabe? Muitas das vezes a gente está naquele tempo de preguiça espiritual, não quer orar, o Senhor nos chama para orar, a gente agora não, Senhor, depois, outro dia, hoje eu não estou bem, hoje eu quero ver Netflix, hoje eu quero ver uma série, hoje eu quero dormir mais, e aí tá Deus te incomodando, orando e você dizendo depois, depois, depois. E as coisas elas começam a acontecer na nossa vida porque a gente não está vigiando em oração. Mas quando a gente ora, Deus mostra pra gente coisas que a gente não imaginava que poderia acontecer. Deus, ele antecipa quando a gente tem uma vida de oração. Então, o perigo oculto quando não oramos. Quando nós não oramos, nós estamos suscetíveis às forças do mal. O povo de Deus, ele passou muitas das vezes, ele teve seu território invadido por outras nações. Em alguns momentos eles foram levados escravos para outras nações, foram levados para cativeiros, porque eles não seguiram as orientações do Senhor. Deus falou para eles obedecerem, para eles estarem na presença do Senhor. E eles não fizeram isso à risca, sabe? Faziam de forma superficial, só para cumprir uma liturgia, uma religiosidade. Deus viu aquilo, Deus ficou muito triste com aquilo. E Deus começou a permitir essas situações, por exemplo, de invasão, deles serem levados para cativeiro, para que eles se voltassem para o Senhor. Mas Deus continuou amando o seu povo, mesmo estando esse povo rebelde, Deus ali o disciplinava porque Deus o amava. Então, ó, eles estavam suscetíveis às forças do mal, por quê? Porque eles não obedeceram ao Senhor. E assim é também na nossa vida, a gente precisa orar, buscar o Senhor. Senão, nós estaremos vulneráveis para que as forças do mal nos ataquem. Então, ó, fica você aí esperto, ligado. Tenha você uma vida de oração. E essas forças, elas nos afastam de Deus. Se a gente deixar
elas vão nos afastar do Senhor. Aí hoje você está com preguiça, amanhã você não quer, aí amanhã aparecem vários compromissos, várias coisas, e quando a gente vê, vem o inimigo e puxa o tapete e faz a pessoa o quê? Cair e sofrer uma vergonha. Por quê? Porque ela estava vulnerável, porque ela não fechou as brechas, não se preveniu através da oração. Você fica vulnerável espiritualmente quando não ora, e o inimigo está procurando pessoas vulneráveis para atacar. Aqueles que são dele, já são dele, ele não está preocupado em atacar, ele quer atacar aqueles que são do Senhor, porque ele quer entristecer o coração de Deus, fazendo com que os servos de Deus caiam, fazendo com que os servos de Deus, eles se afastem do Senhor, não orem, coloca desânimo aí no teu coração para você não orar, para você não buscar o Senhor. Vem pensamentos na sua mente de você ficar assim, eu tenho orado tanto, tenho me esforçado, tenho feito jejum, e aí as orações não estão sendo ouvidas. Não estão sendo porque você não vê uma resposta concreta, você pensa que não está sendo ouvida. Mas é como eu orei lá no início. As nossas orações, elas estão diante do Senhor. E desde o momento em que a gente começa a orar, Deus ele começa a agir. Nem sempre ele vai manifestar no mundo material, mas você pode acreditar. Tenha fé, tenha uma fé impactante, tenha uma fé concreta, uma fé firme, que quando você começa a orar, Deus já começa também a agir no mundo espiritual. Antes das suas bênçãos se concretizarem aqui no mundo físico, para você ver com esse olho que você tem, essa visão que você tem humana, primeiro começa uma luta espiritual no mundo espiritual que eu e você não vemos. Graças a Deus que a gente não vê, mas o Senhor vê, e é Ele que manda anjo lutar por nós. Não sei se você conhece a história de Daniel, quando aconteceu uma situação que Daniel estava numa batalha espiritual lá no reino da Babilônia, e ele precisava de uma resposta da parte de Deus. Ele começou a orar ao Senhor, ele começou a buscar Deus, e ele orava, e a resposta não vinha. Demorou 21 dias. Mas quando o anjo veio trazer a resposta para ele, o anjo deu todo o relatório. Falou, olha, desde o primeiro momento que você começou a orar, o Senhor já começou a agir, liberou a resposta, mas houve uma batalha no mundo espiritual. O anjo que Deus mandou foi agredido pelo príncipe desse território, a potestade que governava ali. E aí Deus fez o quê? Mandou um anjo mais forte, porque é assim que Deus faz quando a gente ora, e a resposta de Daniel veio. A sua resposta vai vir também. Mas nós precisamos fazer como o Senhor nos ensina aqui, através dessa palavra de Jeremias 33:3. Precisamos clamar ao Senhor, ir ao Senhor, e que Ele vai nos dizer coisas insondáveis, coisas que a gente não sabe, que a gente não podia nem imaginar. Quando nós buscamos o Senhor, Ele tem direcionamento para a nossa vida. Ele nos direciona. Muitas das vezes Ele não vai usar uma pessoa para vir falar com você palavra por palavra, mas Ele vai te direcionar no teu coração. Sabe quando você não sente paz numa coisa? Pois é. Quando a palavra de Deus fala, seja a paz de Cristo o árbitro, ou seja, o juiz que julga em vossos corações. Quando a gente está fazendo alguma coisa, consagra ao Senhor, ora ao Senhor, Senhor, essa é a tua vontade, você não sente paz, se você está com uma vida debaixo do direcionamento do Senhor, consagrou algo ao Senhor e não sentiu paz, pode ser um indício que não é de Deus. Então você pode até fazer uma prova com Deus, Senhor, não estou sentindo paz, e vai e pede uma outra resposta para Ele, para você aí ter a tua certeza, porque é o que a palavra diz, que a paz de Cristo é como um juiz que julga em nossos corações e nos ajuda a tomar direções certas. Já aconteceu situação na minha vida em que eu tinha uma situação para resolver, marcada na minha agenda. Eu não tinha paz no meu coração, eu não queria ir, me deu uma coisa e eu fui simplesmente para cumprir minha palavra e me dei mal. Tive um prejuízo muito grande, fiquei com um problema enorme para resolver na minha saúde, porque eu fui seriamente atingida. Então, Deus ele queria naquele dia me dar livramento. E eu não entendi. Segui em frente por conta dos meus compromissos humanos. E é assim que a gente precisa fazer. Nós precisamos ouvir o Senhor e tomar cuidado também, porque Deus ele fala aos nossos corações. Então mantenha você aí uma vida de oração. Não relaxe na sua vida de oração, porque é um perigo a gente deixar de orar, a gente negligenciar os momentos de oração, porque dessa forma nós estamos abrindo brecha.
tape você as brechas e tenha você uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Quando nós oramos, o Senhor ele vem sobre a nossa vida com livramento, com despertamento, abrindo a nossa visão espiritual, sabe? Falando ao nosso coração, trazendo paz para o nosso coração, alegria e nos dando estratégia até mesmo para a nossa vida profissional e financeira, dando estratégia para a gente prosperar, até para orar. O Senhor nos dá sabedoria para fazer orações poderosas. Quanto mais você ora, mais poder de Deus você tem. Então receba aí do poder do Senhor sobre a sua vida hoje. Seja firme e constante em suas orações e você vai ter grande resposta da parte do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus e compartilha essa palavra. Um grande abraço.